Projeto de Lei do Senado, número 530, não terminativo. Institui a Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde. Altera a Lei número 6.300, de 23 de setembro de 1976, para dispor sobre registro e importação por pessoa física de medicamentos órfãos, e altera a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, para prever o critério diferenciado para avaliação desses medicamentos. Autoria: senador Dr. Vital do Rego. Relatoria: senador Eduardo Suplicy. O relatório é favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo. Com a palavra, o ilustre representante do Estado de São Paulo, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Luiz Henrique, tendo em conta que ainda na semana passada eu, com todo respeito e carinho ao senador Vital do Rego, dei um parecer pela rejeição de um projeto que ele apresentara à Comissão de Constituição e Justiça. Nesta oportunidade, eu quero dizer que estou feliz por poder dar um parecer favorável ao seu projeto que institui a Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do SUS. A proposição é composta por 7 artigos. O artigo 1º institui a Política Nacional para Doenças Raras no âmbito do SUS para assegurar a atenção integral aos seus portadores e define no seu parágrafo único como doença rara aquela cuja prevalência não exceda 65 casos por 100 mil habitantes. O segundo detalha em 12 incisos ações a serem realizadas no âmbito da referida política a serem implementadas de forma descentralizada, integrada e articulada entre os entes federados. São elas a elaboração de plano de ação anual, previsão de recursos orçamentários em cada esfera de governo, criação de centros de referência, criação de cadastro nacional, adoção de política farmacêutica que garanta o acesso dos pacientes a medicamentos com efetividade clínica, edição e atualização periódica de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de doenças raras, conforme estabelecidos pelo artigo 19 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90. Incorporação de medicamentos com efetividade clínica comprovada destinados ao tratamento de doenças raras, adoção de critérios e instrumentos regulatórios específicos para facilitar o registro e a entrada de medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras no mercado nacional e no SUS, produção e divulgação de indicadores epidemiológicos para subsidiar o planejamento, o monitoramento e avaliação da política, estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico voltados para a prevenção e tratamento, capacitação de profissionais de saúde e de gestores para atuação no âmbito da política, bem como de cuidadores, familiares e responsáveis, e incentivo à participação social, com a realização de conferências periódicas na forma do regulamento para formular propostas e avaliar ações voltadas para a consolidação e aperfeiçoamento da política. De acordo com o artigo 3º do PLS 530, de 2013, o artigo 3º da Lei 6.360, de 23 de setembro de 76, que dispõe sobre a vigilância sanitária que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, passa a vigor acrescido do inciso 26 para definir medicamento órfão como aquele medicamento ou imunobiológico destinado especificamente ao tratamento de doença rara, que, para efeitos desta lei, é aquela cuja prevalência não exceda 65 casos por 100 mil habitantes.
O artigo 4º da proposição acrescenta novo parágrafo ao artigo 10º da referida Lei 6.360, de 76, de modo a permitir a importação de medicamentos órfãos por pessoa física para uso exclusivamente individual com base em prescrição médica, independentemente de licença ou de registro de autoridade sanitária, desde que não se destine à comercialização. Já o artigo 5º determina que o artigo 16 da mesma Lei 6.360, de 76, passe a vigorar acrescido de um parágrafo 3º, segundo o qual o registro de medicamento órfão obedecerá a normas e critérios específicos conforme regulamento da autoridade sanitária. O 6º inclui novo parágrafo ao artigo 19 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências para estabelecer que o critério de efetividade clínica terá precedência sobre o de custo-efetividade na avaliação de medicamentos e na definição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas destinadas ao tratamento de doença rara. O artigo 7º contém a cláusula de vigência, segundo a qual a lei decorrente da aprovação do PLS entrará em vigor na data de sua publicação. Conforme aponta o autor da proposição, não existe no Brasil uma política de saúde para as doenças raras que afetam a vida de mais de 13 milhões de pessoas, mas apenas para as de origem genética, que são objeto da Portaria 81, de 20 de janeiro de 2009, não contemplando aquelas de origem infecciosa, inflamatória ou autoimune. Além disso, há insuficiência de protocolos clínicos, carência de profissionais capacitados, falta de investimento em pesquisa e dificuldade de acesso aos medicamentos. A matéria foi distribuída à CAI e à Comissão de Assuntos Sociais, cabendo a última adesão terminativa. Não foram apresentadas emendas, encerrado o prazo regimental. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros das proposições que lhe são submetidas por despacho do presidente. Sob esse ponto de vista, entendemos que não há objeção à aprovação do PLS 530. Do ponto de vista orçamentário, é importante destacar que a implementação de política nacional para doenças raras se beneficiará de um marco regulatório institucional já estabelecido, ou seja, essencialmente, não demandará ampliação dos gastos. Tomando-se como referência a Portaria 81, de 20 de janeiro de 2009, referida na justificação da matéria, apesar de contemplar apenas as doenças genéticas, cabe observar que tais doenças representam mais de 80% das doenças raras existentes. Além disso, também já se encontra em andamento, no âmbito do Ministério da Justiça, da Saúde, um processo de formulação de uma política pública geral para as doenças raras. O Departamento de Atenção Especializada das Secretarias de Atenção à Saúde lançou a consulta pública número 7, de 10 de abril de 2013, sobre os seguintes temas: diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde, normas para a habilitação de serviços de atenção especializada e centros de referência em doenças raras no Sistema Único de Saúde. Vale dizer que a aprovação do PLS 530 de 2013 dará consistência legal, ordenará e direcionará um esforço cuja necessidade e relevância já são amplamente reconhecidas, mas não exigirá aportes expressivos de recursos financeiros. Cabe lembrar que o Senado Federal aprovou e expediu à Câmara dos Deputados, no dia 4 de outubro de 2013, o PLS 231 de 2012, na forma de um substitutivo que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei 10.332, de 19 de dezembro de 2001, para garantir que, no mínimo, 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde previsto no inciso 2 do artigo 1º da lei que está sendo alterada sejam aplicadas em atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico de medicamentos imunobiológicos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas,
destinados ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas, conforme definidas em regulamento. E, caso aprovada, esta proposição assegurará uma importante fonte de recursos para a Política Nacional para Doenças Raras, de que trata o PLS 530 de 2013. Portanto, inclusive, eu, como autor de proposições também relativas às doenças raras, aqui expresso a minha solidariedade e o voto pela aprovação ao projeto de lei do Senado 530 de 2013 do senador Vital do Rego. É o parecer, senhor presidente. Para discutir, concedo a palavra ao ilustre representante do Espírito Santo, senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, cumprimentando, evidentemente, o senador Eduardo Suplicy pelo relatório, assim como o senador Vital do Rego pela oportunidade, pela tempestividade, pela abrangência deste projeto, que, segundo estatísticas, afetam até 65 entre 100 mil habitantes. Como se estima que existam de 6 mil a 8 mil enfermidades desse tipo, o contingente de brasileiros e pessoas afetadas pelas doenças raras podem alcançar a 13 milhões de brasileiros. Por isso, a oportunidade do projeto do senador Vital do Rego, prevendo, pela primeira vez em nosso país, uma política nacional para doenças raras a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde de forma, veja bem, senhor presidente, descentralizada, não é, e integrada, articulada entre União, Estados e municípios, para que a efetividade possa se dar com a participação dos nossos estados e dos nossos municípios. A proposta, senhor presidente, define alguns componentes dessa política, como um plano anual de ação, a previsão de recursos orçamentários, a criação de centros de referência para tratamento, a elaboração de um cadastro nacional e política farmacêutica que garanta o acesso dos pacientes a medicamentos com efetividade clínica, dentre outros aspectos que trouxe a iniciativa do senador Vital do Rego, que procurou alcançar a cada um desses pontos para que a proposta pudesse estar muito próxima da perfeição. Prevê ainda o projeto o estímulo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico voltados à prevenção e ao tratamento de doenças raras, com ênfase, inclusive, na produção de novos medicamentos e imunobiológicos. Outra importante diretriz do nosso senador Vital do Rego é estabelecer a capacitação de profissionais de saúde e de gestores para atuação no âmbito da Política Nacional de Doenças Raras, bem como de cuidadores, familiares e responsáveis. Vejam o nível de detalhe que propõe o senador Vital do Rego. A proposta altera ainda, senhor presidente, isto é muito importante, a Lei 6.360 de 1976, para viabilizar a importação de medicamento órfão por pessoa física, destinado especificamente ao tratamento de doença rara, para uso exclusivamente individual, ou seja, o cidadão e a pessoa, ele terá essa condição de fazer essa importação na busca de salvar a sua vida. Atividade e atitude que não é possível hoje no regramento legal brasileiro, com base, evidentemente, em prescrição médica independente de licença ou de registro de autoridade sanitária, desde que não se destine à comercialização, ou seja, ele pode fazer uso dessa importação, até porque todos nós conhecemos o nível de burocracia e de complexidade dos órgãos que trabalham na área de registro sanitário no nosso país. Por isso mesmo, senhor presidente, é que eu faço uso do microfone para poder saudar
esta iniciativa inadiável, tempestível, ampla, abrangente, no sentido que possamos votar aqui nessa comissão e que possamos dar um tratamento sumário a esta matéria pelo seu alcance social e pelo seu espírito, enfim, de solidariedade humana a tantos brasileiros que estão padecendo dessa enfermidade, senhor presidente. É como manifesto o meu voto. Agradeço ao ilustre senador Ricardo Ferraz, como sempre, muito capaz nas suas análises. E comunico que a matéria continua em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, concedo a palavra à ilustre senadora Lúcia Vana, representante do Estado de Goiás. Senhor presidente, senhores senadores, a exemplo do que fez aqui o senador Ferraz, eu quero cumprimentar o senador Suplicy pela relatoria da matéria e cumprimentar o autor dessa matéria, que, sem dúvida nenhuma, mostra a sua sensibilidade com um projeto de tamanha importância social. Ao criar a Política Nacional de Doenças Raras, ele dá cobertura com essa ação a 13 milhões de pessoas que sofrem dessas doenças e que são apenas cobertos pela Portaria 81, aqueles que têm doenças raras de origem genética. Este projeto vai além das doenças de origem genética, ele também contempla aquelas de origem infecciosa, inflamatória ou autoimune. Portanto, é um projeto muito importante, não só no sentido social, como também de articulação e de implementação. Ao chamar os entes federados para uma ação conjunta, ele torna o projeto viável e torna o projeto, acima de tudo, descentralizado. Portanto, os nossos cumprimentos não apenas ao relator, como também ao propositor da proposta. E, ao criar a Política Nacional de Doenças Raras, nós estamos homenageando aqueles que, muitas vezes, pela burocracia, sofrem a incompreensão, sofrem a discriminação nos órgãos públicos. Portanto, os meus cumprimentos, meus parabéns e a alegria de poder votar um projeto dessa natureza. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação, o relatório do ilustre senador Eduardo Suplicy. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais, onde obterá decisão terminativa.